seu Sambalanço e arrebatou o público em Amsterdã. João Sabiá, que se apresentou na Beam House no segundo show da Brazilian Music Series, comemorando os 60 anos de Bossa Nova, mostrou que o artista e sua música chegaram para ficar na Europa. E eu conversei com ele antes e depois desse show incrível, e vocês vão ver agora no programa Turnê. João Sabiá, prazer em ter você aqui no programa Turnê. Prazer meu, obrigado pelo convite para poder conversar com você. Bem-vindo à Europa, eu sei que você já esteve aqui Sim. Em 2012, 2013, se eu não me engano. Já é a quinta vez aqui em Amsterdã. Né? Nossa, quinta vez? Na Europa é a sexta vez que eu venho, não só tocar, como também curtir, né? Não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém, ainda mais Amsterdã. Mas, João, eu queria saber, primeiro começando aqui, esse sambalanço que você faz. Você faz uma mistura de samba com bossa nova. Você concorda que essa mistura que você faz também traz um pouco, mais para perto a bossa nova das pessoas que não viveram essa época e de repente acham a bossa nova um ritmo mais lentinho e com o samba ele se torna mais interessante, mais vibrante? Assim, a gente está falando de bossa nova, que é uma coisa que está completando 60 anos. Sim, exatamente. E é difícil você ter um estilo, o rock atravessa, se modificou através das décadas, né? E a bossa não, a bossa ficou muito a bossa nova, né? Não flertou com tantos estilos, não foi se adaptando, ela continua como a bossa nova. O sambalanço é uma coisa bem antiga, o termo foi inventado por Carlos Lira. Numa época que ele rompeu com o Ronaldo Bosco e criaria uma segunda turma. 60, isso, né? Criaria uma segunda turma. Só que o nome não vingou e tal. O trabalho do Orlandinho, o Ed Lincoln, acabou abraçando esse termo sambalanço, um pouco do Jorge Ben também, que eles já faziam isso, eles já eram uma segunda geração ou terceira da bossa nova, né? Que já tinha uma energia de falar assim, pô, essas músicas são bonitas, tem harmonia, tem melodia, mas a gente quer também dançar, a gente quer uma coisa pulsante que dê para fazer uma noite e tal, não seja só um concerto, né? E aí o sambalanço, acho que ele foi tomando várias formas, mas eu não identifico assim uma coisa definida. As pessoas já têm curiosidade de saber, né? E eu tenho sentido ultimamente, nos últimos 5 anos eu comecei a focar bastante em pesquisar bossa e trazer cada vez mais para o meu som. E essa equação do sambalanço me agrada muito. Eu tenho sentido exatamente o que você falou, que pessoas da minha geração, até mais jovens, que porventura caem no show ou conhecem meu trabalho Sim. E vão ver e eu canto coisas dos grandes clássicos nesse formato, começam a ficar interessados mais pelo estilo e tal. Eu acredito que possa realmente no tempo trazer mais uma outra geração para apreciar a bossa e inclusive novos músicos participando do movimento, compondo, enfim, tocando mais esse repertório, não só a geração que viveu e é próxima daquela época. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltavam atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salva de repente para ver a menina que vem. Por exemplo, foi o seu Nossa Copacabana, né, em 2014 que você lançou, que tem ritmo maravilhoso da bossa nova. O sambalanço Exatamente. É um disco de sambalanço. Isso. Cabe bem como um disco de sambalanço. Uma homenagem, né? A bossa e a Copacabana. Exatamente. Você gravou em Copacabana praticamente na sua casa, né? Exato. Não, em casa. Eu fiz no estúdio, mas muita coisa em casa mesmo, no meu quarto. E é verdade que você gravou uma música no seu quarto, no seu armário. Eu gravei, na verdade, todas as vozes do álbum Nossa Copacabana em casa, no meu armário. Porque você faz uma equação ali de madeira com cobertor, né? Isso é uma coisa cada vez mais usual hoje em dia, por conta da facilidade dos equipamentos. Você consegue fazer boas gravações, né, em casa. Porém, tem aquele momento que tem que ir para um estúdio, assim, não é que tem, mas eu gosto, acho que dá um polimento que me agrada muito. E aí eu tive muita coisa em casa. Meus violões eu gravei em casa. E foi uma espécie de despedida minha de Copacabana, do Rio, porque eu moro em São Paulo atualmente. Isso, se mudou, exato. Depois que ficou pronto o disco, eu comecei toda a movimentação para ir morar em São Paulo. Então eu tenho com muito carinho esse álbum, assim, como uma homenagem aos meus, ao bairro que eu nasci, fui criado, aos meus avós, tem uma música dedicada aos meus avós, é um disco bem familiar, assim, a capa sou eu com meu pai, criança, você com seu pai criança, então, exato.
foi um momento importante, assim. E ali eu acho que eu consegui definir mais o sambalanço na minha história musical, né? Prestação, karaokê da TV do fogão, pedindo na minha mão. Confusão, se confusão, e a sua quinta vai cair na sexta, E essa mudança para São Paulo, o que acarretou no seu estilo musical, nas suas parcerias? Você também tem uma roda, né? Roda Fina. A Roda Fina. É o projeto que a gente está aqui, muito graças a esse projeto também, que é uma homenagem à Bossa Nova, né? E a gente faz uma noite às segundas-feiras em São Paulo, com a mesma banda que está aqui, e a gente recebe amigos para, enfim, reverenciar esse repertório e apresentar coisas novas, né? E São Paulo, para mim, foi uma grande mudança, porque o Rio tem uma estética geral completamente diferente de São Paulo, né? Eu sou praia, né? Aquela coisa bem litoral, né? do Rio. Em São Paulo é uma cidade urbana e tal, porém ela é muito maior. Culturalmente eu acho ela muito mais diversificada, tem muito mais coisa acontecendo, né? E eu dei muita sorte, porque eu consegui conhecer grandes músicos, grandes cantores que me ajudaram bastante na chegada ali em São Paulo. E hoje eu tenho banda, um escritório, um empresário, tudo organizado lá. E realmente não penso em voltar a morar no Rio, realmente penso em voltar lá para curtir, para ver a família, mas eu tô... Também, assim, 3 anos em São Paulo, eu tô em love, né, com São Paulo. Né? Já tá no lua de mel. Tô no lua de mel. Quem sabe nessa relação, mas eu, pelo que eu tô vendo, assim, pela frente, eu me adaptei muito bem a São Paulo. E foi nesse período de lua de mel com São Paulo e tal, que você também fez a parceria com a Luísa Posse, que tá acontecendo nas rádios no Brasil, o Me Responda. Me Responda, exatamente. Essa música é uma parceria com o Gabriel Moura, que é um dos fundadores do Farofa Carioca, junto com o seu Jorge, o compositor e tal. E é um grande amigo, a gente fez essa música em 2010, tem tempo, né? Só que ela é um pouco diferente, não tem o sambalanço nessa canção, mas é uma canção romântica que eu gosto muito de canções assim, que me lembra um pouco Roberto Erasmo, aquela coisa de canção de amor, né? E eu tenho uma veia forte para esse lado, tanto que o novo álbum que eu vou lançar, voltando para o Brasil agora, que já sai no Japão dia 18 de julho, Uau, o novo álbum, sai primeiro no Japão. O nome do disco é João, somente João, meu 4º álbum autoral, e nele já tem o Me Responda, né, que é o single desse álbum, mas tem mais 2 baladas nessa mesma intenção, assim, canções populares, daquela que você toca no violão e a galera canta junto e tal. Então eu estou muito animado, tá tocando na rádio, convidei a Luísa para participar, ela gostou da música, foi rapidinho, gravou no estúdio, matou rápido, a gente lançou assim como um single para sentir, a Rádio Nova Brasil, que é uma rádio importante no Brasil, de MPB, abraçou o single e está dando super certo, assim, eu fico acompanhando o desenrolar, né, as execuções, né, em que rádio ele está chegando, e cada semana eu vejo que mais rádios estão começando a tocar, e para mim é muito bom, porque eu estou com um disco no forno para sair, né, o primeiro single com a Luísa Posse já indo bem, é maravilhoso. E você tocou no assunto no estilo Erasmo Carlos, você chegou a interpretar o Erasmo Carlos, né, em 2016. Mas não saiu o filme ainda. Não saiu ainda, o filme sobre a vida do Wilson Simonal. Exatamente. E você flertou bastante com teatro, com a novela, com séries na televisão brasileira, mas a música pra você é a sua vida, né? Assim, eu me considero um artista, né, lógico. Trabalho com arte. Que flerta com a arte. Eu já produzi coisas, produzi meu disco e produzi produção mesmo, de ver produção executiva. Eu já fiz de tudo dentro do ramo de show, né, palco e tal. E depois, quando eu participei do Fama, surgiu essa oportunidade de começar uma carreira de ator. E eu dei muita sorte. Você tinha pensado nisso? Não. Nunca? Eu tinha feito até uma coisa relacionada ao teatro, mas sempre focado pro palco como cantor, nunca como fazer alguma cena, atuar e tal, e ali eu tive a oportunidade de começar com a Fernanda Montenegro, né, primeiro trabalho. Então, eu já criou um universo na minha cabeça muito louco, e o trabalho que eu estava envolvido na Globo. É uma honra, né, começar seu debut com a... Mas aí chegou um momento, assim, que eu vi que todos os trabalhos que eu ia fazer como ator tomam muito tempo, porque é uma imersão, não é brincadeira você fazer uma novela, não é brincadeira você fazer um filme, como não é brincadeira tocar, subir no palco, fazer um show, gravar um disco. E chegou uma hora da minha vida que eu precisei, saindo do Rio principalmente, foi quando eu dei uma pausa mesmo, em qualquer trabalho com a carreira de ator, para realmente fazer aquela imersão na música, o tempo e tudo. E aí agora eu comecei como já estou em São Paulo, já passou essa fase, né, eu comecei a dar aquela,
legal, vamos fazer alguma coisa. E sempre me ligam, sempre tem alguma coisa que me chama. É interessante isso também, porque eu não fico naquela... Eu não tenho uma estrutura, vamos cuidar da carreira de ator, né? Então é uma carreira muito leve, tranquila, eu só faço as coisas que realmente me agradam, que tem a ver comigo. Então é bem divertido, eu adoro. Sempre que me chamam com um projeto legal, assim, se eu tiver tempo e como fazer, eu vou feliz da vida. Agora nessa fase eu pretendo, assim, o filme do Simonal longa foi ótimo também, tem algumas conversas rolando. Mas por enquanto estamos aqui, né? Vamos esperar para ver. Na Europa, dando uma volta, fazendo som, né? Exato. E agora, qual a expectativa, para a gente terminar com o nosso bate-papo, qual a expectativa para esse show de hoje em Amsterdã, continuando os 60 anos de Bossa Nova? Sim, né? Eu acho... Essa comemoração. Pô, eu acho maravilhoso. Eu estou muito feliz, muito realizado. Para mim é um momento muito especial da carreira, um marco mesmo da minha estrada artística, ainda mais pensando numa carreira aqui na Europa de pequeno, médio porte, né? Como poder fazer parte de uma homenagem à Bossa Nova, para mim é algo que realmente não passava pela minha cabeça, assim. Fiquei muito contente com o convite, desde que fui convidado pela Luana Ferreira para estar aqui, que essa expectativa começou, né? Então eu acho que é um momento que vai ficar gravado assim na minha memória para sempre, assim. Eu acho que eu vou sentir o cheiro de hoje, vai parecer que a gente trocou essa ideia ontem, daqui a 40 anos, entendeu? E é realmente uma honra estar aqui. Eu sei exatamente a importância que tem o Bimhuis aqui para a cena musical da Holanda, e não só da Holanda, como da Europa. Sim. O repertório, eu tive aqui há 2 anos atrás, primeira vez, vendo a Roberta Sá cantando, quando eu conheci o teatro, Sim. Conheci a Luana também, enfim. E poder estar aqui depois desse tempo é uma realização pessoal muito especial para mim. Estou muito feliz, acredito que vai render muitos frutos futuramente assim, para o nosso trabalho aqui. Com certeza, e a gente vai estar aqui para assistir esse show lindo. Com vocês. Muito obrigada, João. Obrigado, prazer enorme, e a gente vai te ver ali depois do show para saber como é que foi. Vai ser lindo. Gente, até o próximo programa Turnê e a gente se vê. Tchau, tchau. Gente, e após o show incrível, casa lotada, de pé, cantando, que falar disso, João? Olha, eu estou sem palavras aqui, realmente emocionado, é uma noite especial para minha vida, eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para esse momento da carreira e uma realização pessoal, assim, poder tocar o nosso som, né? Você viu, né? Gente que às vezes pessoas que não falam o nosso idioma, curtindo a nossa música, cantando Lalaiá. Só tenho a agradecer a todos. Levantar e fazer dançar. Isso, exatamente. Rolou gafieira, rolou de tudo aqui. Foi uma noite mágica. Espero que vocês gostem aí do vídeo, tenham gostado do vídeo, né? Das imagens. Vai todo mundo curtir um pouquinho do show. Aqui a gente conseguiu pegar ele no final para falar um pouquinho da emoção do show aqui em Amsterdã. Exatamente. Eu espero poder voltar muitas vezes ainda. Realmente ainda estou aqui. Muito bom, obrigado, Gisele. Soube aquela emoção. Obrigada, João. E a gente espera muitas vezes aqui na Europa, porque o que a gente viu aqui foi maravilhoso e é que a gente quer mais. E eu espero estar aqui novamente várias vezes. Obrigada. Sucesso sempre. Tchau, tchau. Foi mocinha que fez pra me levar de vez de todo mal que há.